Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer a apresentação de uma resenha extensa do livro Pitágoras e o tema do número, tá? Do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Bom, mas antes de falar sobre esse livro, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, faça os seus comentários no vídeo, tá? Suas observações, enfim. E eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo o link para achar esse livro, tá? Porque os livros do Mário Ferreira dos Santos hoje, os direitos autorais são da E-Realizações, ao que tudo indica. E a E-Realizações vem fazendo lançamentos esporádicos das obras, né? Das obras menores do Mário Ferreira dos Santos. Essa aqui, por exemplo, eu nunca achei uma edição da E-Realizações, tá? Do Pitágoras e o tema do número. Essa aqui é da editora Ibrasa, tá? Mas eu vou tentar achar o link e deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Se vocês também escutarem um pouco de interferência na gravação do meu vídeo, não se preocupem porque está chovendo. Eu estou tentando fazer essa gravação aqui, tá? Então, às vezes alguma interferência pode acontecer no áudio, tá? É chuva. Bom, o Mário com certeza é a fina estirpe da filosofia, não só no sentido brasileiro, mas no sentido mundial, tá? Ele se torna popular, pelo menos ao que tudo indica, pelo professor Olavo de Carvalho, tá? Mas me parece um cara muito falado e pouco lido. Por algumas razões. Primeiro, a dificuldade de se encontrar as suas obras. Segundo, porque o Mário Ferreira dos Santos ele é um filósofo na mais pura acepção da palavra. Isso quer dizer o seguinte, que ele não é um filósofo igual as pessoas chamam hoje os outros de filósofo, né? Os filósofos influencers que tratam a filosofia como se fosse uma questão de autoajuda, vulgarizando a filosofia ou a tratando da sua mais baixa função, tá? O Mário não é esse cara. O Mário é um cara que as suas obras atingem a níveis extremos de abstração. Então, com toda certeza, o Mário Ferreira dos Santos não é um filósofo que pode ser lido por um iniciante, um estudante inicial de filosofia. Talvez ele pode ser lido, mas possivelmente, com toda certeza, não será entendido, né, em toda a grandeza da obra do Mário Ferreira dos Santos. Infelizmente, tá? Então, inclusive, é o que se vê se vocês procurarem aqui no YouTube as resenhas sobre os livros do Mário Ferreira dos Santos. Você vai ver que as pessoas não entendem muito bem ou não conseguem captar a profundidade do pensamento do Mário Ferreira dos Santos. Estou afirmando que eu consegui captar toda a potência, a pujança da filosofia do Mário Ferreira dos Santos? Não estou dizendo isso. Mas eu vou tentar ser o mais fiel possível de acordo com os anos que eu tenho estudando e lecionando filosofia. Então, o Mário é um cara, vamos falar assim, chumbo grosso, tá? Não é um filósofo de autoajuda. O Mário, além de tudo, como eu disse, ele tem uma obra extremamente extensa. Nesse livreto aqui, vai conter parte da obra do Mário Ferreira dos Santos, tá? Então aqui, curso de oratória e retórica, técnica do discurso moderno, lógica e dialética, psicologia, teoria do conhecimento, o homem que nasceu póstumo, que é um comentário, né, do Mário ao Nietzsche, tá? O Assim Falava Zaratustra, o Mário traduziu, né, Nietzsche para a língua portuguesa, curso de integração pessoal, análise dialética do marxismo, esse tem pela Realizações, se não me falha a memória, Filosofia e Cosmovisão, esse também tem, porque eu tenho uma edição antiga desse, Ontologia e Cosmovisão, Tratado de Simbólica, esse é difícil de se achar e está sempre em falta nas Realizações, Filosofia da Crise, Homem perante o Infinito, Aristóteles, Mutações, Filosofia Concreta em 3 volumes. Eu tenho essa edição aqui da Filosofia Concreta, tá? Das Realizações. O um e o múltiplo em Platão é extremamente importante isso aqui, tá? Para quem quer estudar profundamente Platão, e logicamente em razão disso que você vai estar estudando Pitágoras, que é o tema desse livro que eu vou chegar nele daqui a pouco,
parte das várias filosofias concretas dos valores, convite à estética, convite à psicologia prática, enfim, tem uma outra página aqui só de obras do Mário Ferreira dos Santos. Infelizmente, como eu disse, eu tenho a certeza que os brasileiros, inclusive muitos dos seus divulgadores, não conseguem captar e aprender o que era o Mário Ferreira dos Santos. Como eu disse, ele não é um filósofo no sentido de autoajuda. Ele é um filósofo que construiu uma filosofia. É diferente de alguém que tenha ido para uma faculdade e cursado filosofia. Um estudante de filosofia, ele pode filosofar, mas ele não é filósofo. Isso é óbvio, ou deveria ser óbvio, né, à primeira vista. Então, o Mário é um filósofo, como ele é um filósofo de fina estirpe, ele, na sua obra, ele tenta criar uma filosofia do zero. Como eu disse, é diferente de alguém que é um divulgador rasteiro da filosofia e parodia os filósofos, ou fica naquelas imagens mais vulgares e mais batidas de determinados filósofos. O Mário é um filósofo no sentido de alguém que tinha uma filosofia. Então, ele não é um cara fácil de ser lido, tá? Exige vários conhecimentos prévios, até porque a filosofia do Mário conversa diretamente com o pitagorismo, com o platonismo, com a escolástica, como ele mesmo diz aqui na introdução da filosofia concreta, né? Ele vai falando que ele reúne, então, para não se estranhar, mas que ele reúne uma série de positividades que ele encontrou, o que é totalmente normal nas filosofias no decorrer da história. O próprio Platão fez isso e vários outros filósofos. O Platão faz uma síntese de tudo aquilo que vinha acontecendo na sua época, né? Enfim, então, feito esse introito, dá para vocês terem uma noção de que o Mário, apesar da sua genialidade, ele não é um escritor fácil de ser lido. Tanto não é fácil de ser lido e compreendido que nós vemos como a sua obra é tratada, né? Há pouco tempo eu tive a oportunidade de visitar o seu túmulo em São Paulo, capital. Quem quiser, cemitério do Araçá, Rua 3, terreno 6, tá? Próximo ao mausoléu da Polícia Militar. Infelizmente, largado, né, a sua lápide. Enfim, mas justamente porque eu acredito que as pessoas atualmente não compreendem o que era a filosofia do Mário Ferreira dos Santos, primeiro, por não ter acesso direto à sua obra, poder estudar a sua obra, em razão dessas questões editoriais e essa dificuldade de lançamento e de divulgação da obra. E uma série de outras questões também tem a dificuldade que eu disse em relação à leitura. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco sobre esse livro. Então, o Mário vai falar justamente no capítulo 1, que é o pensamento pitagórico. Ele vai dizer que chamou a atenção dele, né, porque o Mário ele cursou Direito, enfim, advogou durante um curto tempo, né, ele estudou no Sul, apesar de ter nascido no Tietê, que é São Paulo. Então ele chamava a atenção dele como as pessoas ensinavam o Pitágoras, né? E ele, dito isso, esse inconformismo em relação ao ensinamento de Pitágoras, ele vai tentar fazer um resgate do Pitágoras histórico, até porque muitos historiadores vão discutir sobre a real existência de alguém, de uma pessoa única, sendo chamado Pitágoras, porque o pitagorismo ele se transforma numa religião, num rito iniciático, enfim, e tem todas aquelas questões religiosas na Grécia, o orfismo. Então o pitagorismo inclusive é perseguido, né, na Grécia. Então, em razão disso, ele sabendo que Aristóteles havia escrito em 3 volumes acerca de Pitágoras, uma obra que foi perdida, ele também vai salientar que o próprio pensamento de Aristóteles não é justo com relação a Pitágoras, já que Aristóteles teria tido contato apenas com pitagóricos inferiores. Tá? Então, eu diria, esse primeiro capítulo do Mário, ele vai citar que foi retirado da sinopse da História da Filosofia, do Dicionário da Filosofia e Ciências Culturais, do próprio Mário Ferreira dos Santos, da editora Matese, de 1910.
366. Então, os pitagóricos acabaram sendo perseguidos, né? E se dissolve. Ele vai falar que o próprio movimento dos sofistas era algo contra os pitagóricos, já que os pitagóricos buscavam, acima de tudo, a demonstração, o que é o contrário do que os sofistas buscam, a demonstração irrefutável, e é em cima disso que o próprio Mário Ferreira dos Santos chama de ponto arquimédico. Ele vai constituir a sua filosofia aqui na filosofia concreta, mas são os pitagóricos que usam e cunham a palavra filosofia como um amante da sabedoria, aquele que busca a sabedoria. Então, ele já de início, o capítulo dele já possui mais informações sobre Pitágoras, mais profundas do que a história da filosofia que nós temos em língua portuguesa, se nós tomarmos como base a conhecida história da filosofia do professor Giovanni Reale ou a do Frederick Copleston. Tá? Então ele já tenta dar uma separação aqui do que era o próprio pensamento do Pitágoras, do que aquilo que os pitagóricos falavam. Porque a base da filosofia do Mário é partir de axiomas que são autoevidentes, né? E que são aceitos por todos. Então, como ele busca a teorização, ele vai falar de uma matematização da filosofia, não no sentido de uma matematização numérica como aquela que nós aprendemos na escola, mas o número considerado como qualidade e não como quantidade. E é assim que a própria questão do número era ensinado pelos pitagóricos, e é assim que o Mário vai trazer na sua filosofia. Então, ele vai, já no primeiro capítulo, ele vai trazer os indícios desse Pitágoras histórico, tá? Todas essas referências, e vai trazer uma biografia sobre o Pitágoras, tá? E aí ele vai considerar que Platão que vem posteriormente a Pitágoras. Platão é pitagórico, a sua filosofia é pitagórica. A influência de Pitágoras, até nós podemos ver a utilização da própria geometria, né? No diálogo Mênon de Platão. Ele utiliza essa filosofia, essa demonstração, esse indício para apontar para algo superior no Mênon, que aí é interessante como o pitagorismo e a utilização da matemática do Mário, tentando reconstituir a filosofia do Pitágoras, vai condizer com os entes matemáticos da teoria do professor Giovanni Reale sobre a teoria não escrita, dos diálogos não escritos, das teses não escritas, né, na filosofia de Platão. Quem quiser se aprofundar acerca disso, eu recomendo o livro Para uma Nova Interpretação de Platão, do professor Giovanni Reale, que ele vai constituir a teoria não escrita de Platão, que condiz, vamos dizer assim, eles vão chegar por caminhos diferentes à mesma conclusão da importância da geometria na demonstração, tá? E aí isso fica principalmente caracterizado no diálogo Mênon de Platão, que é ali que Platão vai introduzir a questão do conhecimento por anamnese, a reminiscência, tá, da alma, que é semelhante a uma crença pitagórica, não de Pitágoras, segundo Mário Ferreira dos Santos, que é a questão da metempsicose. Percebem como é denso e entender, e aqui eu estou falando meramente do primeiro capítulo da obra do querido Mário Ferreira dos Santos. Então ele vai falar: o ensino dos sofistas foi sem dúvida um movimento contra a doutrina dos pitagóricos. É mister que se distingue a doutrina exotérica com X do pitagorismo da sua doutrina esotérica, que era dirigida aos profanos e a que cabia apenas aos iniciados. Quando se perguntava ao pitagórico qual é a essência da coisa, respondiam com a dupla asserção: as coisas consistem em números e as coisas são formadas à imitação dos números. E aí ele vai falar que a própria questão da demonstração que a filosofia grega vai se utilizar, principalmente ali a partir de Pitágoras, já era utilizada
pelos egípcios. E essa demonstração, através da utilização da geometria, é o que separa a doxa, ou seja, a opinião da episteme, que é o verdadeiro conhecimento. Então, ele fala dessa importância. E aí o próprio professor Giovanni Reale vai falar dos entes matemáticos que são usados como um andar. Porque se nós pegarmos os manuais de filosofia, a grande maioria, né, vai falar que para Platão existia o mundo físico e o mundo das ideias. Só que aí o professor Giovanni Reale, ele vai reconstituir que essa doutrina não escrita de Platão, como Platão deixa escrito em suas cartas, que as coisas mais importantes não foram escritas por ele, né? Então o professor Giovanni Reale vai tentar fazer essa reconstituição, como eu disse nesse livro, para uma nova interpretação de Platão, e ele vai usar esses entes matemáticos como um caminho para se chegar ao uno, né? Do uno e a questão da díade indefinida, por isso que eu saliento a importância da obra do Mário com relação a isso também. Mas o professor Giovanni Reale chega nessa doutrina não escrita cotejando partes ali dos diálogos platônicos, esses apontamentos, tá? O Mário Ferreira dos Santos, tentando reconstituir a filosofia de Pitágoras, a partir dos escritos que se sabe que são de Pitágoras, ele faz essa reconstituição da importância, falando da existência de uma matemática transcendente. Tá? Então essa, para vocês terem noção, é só uma das pitadas que está no primeiro capítulo do livro do Mário Ferreira dos Santos. E aqui ele vai trazer entre uma série de filósofos e filósofas pitagóricos e pitagóricas aqui, no livro. Após isso ele vai falar da justificação do método trazido nesse livro. A justificação que ele faz é a seguinte: ele vai usar o que ele chama da sua filosofia concreta, dos princípios da sua filosofia concreta, para tentar reconstituir qual teria sido a verdadeira doutrina de Pitágoras. Me desculpe, é um assunto muito complexo. Então ele vai tentar fazer essa reconstituição através da metodologia da filosofia concreta, da filosofia do próprio Pitágoras. E como que ele faz isso? Partindo daquilo que se sabe que foi realmente Pitágoras que escreveu. Então, ele vai dizer no final do segundo capítulo: podemos assim estabelecer como deveria ter pensado Pitágoras, e como nada se pode afirmar quanto à coerência ou incoerências subjetivas, podemos estabelecer o postulado de que seu pensamento deve ter sido, pelo menos, objetivamente coerente. Estabelecido o pensamento pitagórico com coerência objetiva rigorosa, podemos examinar todas as opiniões expostas por seus discípulos e também por aqueles que se intitularam os seus seguidores, comparando suas afirmativas com as quais constituirão o que vamos chamar de pitagórico, como diriam os gregos. É o que passaremos a examinar depois de reproduzirmos e comentarmos alguns dos fragmentos importantes de Pitágoras. Então, através de tudo isso, que o Mário fala é o seguinte: eu vou ser o mais fiel possível à filosofia do Pitágoras. Então ele vai pegando os fragmentos de Filolau e vai fazendo essa depuração, e a partir então dessa depuração e o que ele consegue fazer com essa depuração, e através da lógica ele reconstitui a filosofia que teria sido do Pitágoras. Então tem vários e vários fragmentos aqui, e aí ele vai falar da tríade superior e da tríade inferior, que está no capítulo. É quando eu digo que ele chega à mesma conclusão do professor Giovanni Reale. Ele vai falar do uno e do uno, que ele é o número e o ritmo. É nesse capítulo que ele vai chegar a questão do uno absoluto, que Platão teria dito, influenciado por Pitágoras, teria dito na sua filosofia, né, em razão porque Platão pertenceu a uma sociedade pitagórica. E ele fala: dessa forma, a tríade inferior é formada por números matemáticos, estruturas geométricas e coisas sensíveis.
E aí, para o Giovanni Reale, essa escada faz justamente isso, das coisas sensíveis, que são a reprodução das ideias, mas que aí teria essas estruturas geométricas que ele usa na demonstração do Menon, os números matemáticos, essas entidades matemáticas, para se chegar então na ideia do uno. Ele vai falar de tríade superior e tríade inferior, interpretando Pitágoras, é como eu disse, os números puros. Ele vai falar dos números científicos e dos números sensíveis, da multidão limitada, da composição das mônadas e do fluxo. Então, como eu disse, o que o Mário vai fazer, ele chega ao ápice da reconstituição da filosofia do Pitágoras, né? E ele vai falar do Pitágoras homem, do Pitágoras, enfim. Eu quero salientar uma parte aqui que ele vai falar da comparação à filosofia pitagórica com o cristianismo, né? Porque muitos vão falar da discriminação e vão fazer uma discriminação entre a própria filosofia e o conhecimento, o cristianismo, né? Aqui, na página 141. Pode-se assim dizer que todas as coisas são números. Mas por que se diz que esta última realidade das coisas não é um número? Porque a última realidade das coisas é o ser supremo, que estava na filosofia de Pitágoras, seu sustentáculo, e este não é um número, porque ele não é participante de outro. O pensamento pitagórico compreendido assim, e é o que decorre rigorosamente da análise dialético-ontológica nos moldes que preconizamos, permite, portanto, uma conciliação daquele com o pensamento cristão, o que foi considerado absolutamente impossível por muitos, afirmativa que mostramos não ter procedência. E aqui tem uma nota. E não tinha porque o pensamento cristão é sincrético e reúne positividades, essa palavra o Mário usa muito, do pensamento humano até Cristo. Este não veio para substituir, mas para completar. Sua doutrina não era negativa, mas afirmativa das positividades até então encontradas. E entre elas os pitagóricos, pois há no cristianismo mais pitagorismo do que se julga. Além de Cristo ter mantido contato com seitas pitagóricas da Palestina, como os essênios, cujo chefe João Batista era pitagórico, como era a escola de Melquisedeque e seus remanescentes na época de Cristo, segundo afirmam categorizados pitagóricos da época moderna. Então ele faz essa aproximação, né, da filosofia, a própria, não só a filosofia pitagórica, mas a filosofia de Platão. Enfim, eu estou tentando achar um trecho aqui que ele vai falar da escada de Jacó, página 204, que aí ele vai fazer essa aproximação como a figura simbólica da escada de Jacó que se encontra no Antigo Testamento, né, a citação da escada de Jacó no livro de Gênesis, né, ele vai dizer: este foi o sonho de Jacó, essa escada, o símbolo da busca afanosa da verdade pelo homem. Essa escada é a filosofia. Uns estão na terra, preparando-se para subir os seus degraus, outros já ascenderam a alguns, enquanto outros mais distantes aproximam-se do topo, lá no alto, perdendo-se quase entre nuvens. São poucos os olhos que, de baixo, podem vê-la, só aqueles que ascenderam alguns degraus são capazes de consegui-la. Na base, começa o caminho dos que partem da experiência sensível. É dali que partem os empiristas, ele vai falar isso no livro sobre Aristóteles, né? Mas alguns permanecem como os materialistas sensualistas, nem todos são capazes de ascender os degraus. Eu falo que Aristóteles partiu do sensível para chegar até o que era transcendente. Platão faz o contrário, Platão desce do inteligível e justifica o sensível. Nesses degraus está Aristóteles, que sobe a escada, partindo da empírica. Ele quer abraçar o topo, mais longe, muito mais longe do que ele está Platão, olhando para a Terra, ou seja, Platão está acima de Aristóteles. Aristóteles quer explicar o mais alto partindo do mais baixo. Platão explica o mais baixo descendo do mais alto. Mas o caminho é o mesmo, a escada. Apenas são outros vetores. Lá, quase no topo da escada, está Pitágoras. Ele não desce. Seus olhos volvem-se para o mais alto. Ele busca o topo luminoso com seus olhos ofuscados levemente delineiam
na parte do empírico, nem desce a escada. Sua doutrina é clara quando se pode vê-la com os olhos cheios de compreensão. No topo está a Matesis Megeste, a verdade, a suprema verdade. Aquele caminho é a filosofia, o afanar-se em subi-la é o esforço do filósofo, esse amante do supremo saber que vence as indecisões e os desfalecimentos à procura de erguer-se até o alto. Enfim, ele vai fazendo mais uma série de ponderações. Ele vai falar da matemática e do pitagorismo, ou como eu disse, acredito que fica mais do que demonstrado aqui a importância, primeiro, a dificuldade. Segundo, depois que você ultrapassa a dificuldade, você compreende a importância de um livro como esse, do Pitágoras e o Tema do Número, que é do Mário Ferreira dos Santos. Como eu disse, apesar de toda essa balbúrdia que se faz em nome do Mário, as pessoas acham que leem pouco ou se leem, compreendem, pouco, dada a densidade do pensamento, que eu tentei passar aqui para vocês de uma forma muito rápida e sintetizada, mas não esquecendo de ser claro o máximo possível acerca dessa obra do Mário Ferreira dos Santos, que é, como eu disse, é um filósofo na mais fina definição da palavra filósofo, totalmente contrário do que se tem hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e até a próxima.